número 244. Lote 244 é um Volkswagen Gol, ano 2004, modelo 2005. Tem já oferta de 4.400, 4.400, 4.400, 4.400 e quanto mais eu tenho 4.400, 4.400, senhores, eu tenho, já estou autorizado à venda, 4.600, 4.600, 4.600 é oferta presencial, senhores, eu tenho 4.600, 4.600, 4.800, 4.800 é oferta online, senhores, eu tenho 4.800, 4.800, 4.800, 4.800, 4.800, uma, 4.800, duas, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, oferta presencial, senhores, eu tenho 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, senhores, eu vou vender, 5.000, 5.000, uma, 5.000, duas, 5.000, sua oferta. Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Então, golzinho completinho aí, 2004, 2005, saindo por R$5.000 no leilão. A FIP desse Gol, 12.379. Você viu ali de lata tranquilo, né? A interior dele tinha alguns detalhes ali, né? Pela idade também, mas aí, menos da metade do preço, esse Golzinho aí. Muita gente, né? Com certeza que vai ver, que viu esse Gol por foto, né? Até o vídeo aqui se empolgou, ainda mais quando viu esse preço, né? Saindo por menos da metade do preço, esse Golzinho aí, só as coisinhas, você vê visualmente, tá vendo aí só coisinha fácil de arrumar, tal coisinha, mas tem um detalhe muito grave nesse Gol aí. Vamos ver qual detalhe. Então tomando cuidado aí, quem gosta de avaliar carro só por foto, não gosta de ver o edital, olha só a observação. Esse carro estava com problemas mecânicos. Então aqui está o negócio, né? Vai saber qual o problema mecânico desse carro. Muitas vezes mas sai mais caro consertar esse problema mecânico do que a diferença do valor ali do veículo, beleza? Então vamos ver esse Golf, como foi o leilão. Número 240, nós temos um Volkswagen Golf, ano 2001, modelo 2002. Tem já oferta de 5.500, senhores, 5.500, eu tenho 5.700, 5.900, 5.900, quanto mais tenho 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, quanto mais, senhores, eu tenho 6.100, 6.300, 6.500, 6.500, oferta online 6.700, 6.700, 6.700 eu tenho pelo Golf, senhores, e já posso vender 6.900, 6.900, 6.900, 7.100, 8.700, 8.700 e quanto mais eu tenho 8.700, 8.700, uma, 8.700, duas, 8.900, 8.900, 8.900, 8.900, 8.900 eu tenho 9.100, 9.100, 9.100, 9.100, 9.100 eu tenho pelo Golf, senhores, e vou vender 9.100, 9.300, 9.300, 9.300 é oferta online, senhores, eu tenho 9.300, 9.300 eu vou vender 9.300, uma, 9.500, 9.500, 9.500, 9.500, 9.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 9.500, 9.500, uma, 9.500, duas, 9.500, 9.500 esse Volkswagen Golf 2001, 2002, a FIP 17.500. Esse aí já é outro caso, né? É um carro aí também muito bom de venda. Golf é Golf, né? Tem uma legião de fã aí e é um baita carro também. Já tive a oportunidade de ter alguns aí, dirigir. É um baita carro Golf. E é um carro que saiu com preço até razoável aí, né? Para quem comprou para negociar, foi até um preço razoável, dá para negociar um lucro legal ali naquele carro. Então que tal o negócio, né? Vamos ficar de olho no leilão, que tem carros bons e nem tantos, né? Igual aquele Golf saiu com precinho legal, esse Vectra que nós vamos ver aqui também com precinho legal, e o Gol anterior, né? Saiu com preço legal, mas era uma bomba ali, né? Então tomar muito cuidado. Vamos ver esse Vectra aí, como saiu o leilão desse Vectra. Número 158, nós temos um GM Vectra hatch, ano 2008, modelo 2008. Quanto gostamos para esse Vectra, senhores? Tenho já oferta de 13.000. 13.000, senhores, eu tenho pelo Vectra, eu tenho 13.000. 13.000, 13.000, 13.000, 13.500. 13.500, oferta presencial, senhor, eu tenho 13.500.
13.500, 13.500, 13.500, 13.500 e quanto mais eu tenho 14. 14, 14, 14, 14 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 14 mil, 14, 14, 14, 14 mil e quanto mais, eu tenho 14, 14.500, 14.500 entrou oferta online, 14.500 tem oferta online, estou autorizado à venda, 14.500 eu já posso vender, senhores, 14.500, 14.500, uma, 14.500, duas, 14.500, vendido online. Então, pessoal, o leilão é isso aí, tem que fazer igual esse cara aí, tem que ir lá, ver o carro, olhar debaixo do carro, se jogar no chão mesmo, porque é um investimento relativamente alto, né? Para mim, olha só, esse Vectra hatch aí saiu por 14.500, para mim, né? 14.500 é um dinheiro legal, é uma grana legal aí, é um investimento alto aí que você vai fazer no negócio, né? Fazer um negócio mal feito aí é uma rasteira legal que o cara leva aí, né? Até o cara se levantar de novo vai demorar um pouco, né? Esse Vectra hatch, como você viu, é 2008, saiu por 14.500, olha ali, Vectra hatch, a FIP dele 24.291. O que vocês acharam ali? Valeu ou não valeu esse Vectra hatch? Carrinho muito bom também. Agora vamos ver esse Celtinha, como foi o leilão. 1995 GM Celta Spirit 2004 modelo 2005. Celta lote 195, eu tenho uma oferta no Celta para 7.200, 7.200 eu lanço no Celta 7.200, 7.400, 7.400 eu tenho agora 7.400, 7.400, 7.400, 7.600 online, 7.600 é online, 7.600 eu tenho lance online 800, 7.800 agora eu tenho 7.800, 7.800, 7.800, 7.800 é o lance. Alguém mais tem interesse no Celta? 8.000. 8.000 lança online 8. 8.000 tem uma oferta online 8.000. 8.000 uma. 8.000 duas. 8.000. Bom, o carrinho já começou com preço elevado ali, esse Celta, né? Saiu, o Celta 2004, 2005. Saiu por R$8.000, a FIP 12.840. Esse aí é um exemplo de um negócio, né, que para mim foi um mau negócio, né, na minha opinião ali. Quem comprou para revender, né, não foi um negócio muito bom, né, para quem comprou para ficar, né, até valeu a pena, né, porque pegou um desconto bem legal. Vai ser difícil comprar um Celta aí com um desconto desse aí na praça, né, ainda mais tem mais uns 5% e mais a taxa do leiloeiro, mesmo assim vai ficar com um precinho ali legal, uns 9.000, 9.500 aí, um carro de quase R$13.000. E Celta é Celta, hein, galera? Celta abriu a boca, vende fácil, uma semana você consegue negociar o carro. Olha lá, o carro Celtinha, né, carro muito bom, né, alguma divergência ali, tinha algum BO ali no edital do veículo. Então é sempre bom quem for, né, no leilão, ler o edital, principalmente os detalhes do lote, beleza? Vamos ver agora esse outro Vectra, como foi o leilão desse veículo. 97 GM Vectra Sedan Elegance 2008 2009, Vectra lote 197, tem uma oferta no Vectra para 14.500, 15.000 tem uma oferta pelo Vectra, 15.000 eu lance, 15.500, 15.500 eu tenho presencial no Vectra, 15.000 e 500, 15.500, 15.16, 16.000 eu tenho agora 16.000, 16 pelo Vectra 16, 16, 16, 16, 16.000. Alguém mais? 16, uma. 16.000, duas. 16.000. Sofreu. Olha aí, outro Vectra aí, né? Agora esse sedã Elegance, Vectra 2008, 2009, vendido por R$16.000. A FIP 24.988. E aí, o que vocês acharam aí, pessoal? Valeu a pena ou não esse Vectra? Vectra é Vectra, né? Um carro aí que, apesar de ter saído de linha, é um carro que muita gente gosta ainda muito desse carro. É um carro bom ainda, bom de mercado aí, muita gente ainda compra, né? Ficou muito tempo aí no mercado, então o carro tem peça à vontade, é fácil arrumar muita peça desse carro, então é um carro aí fácil
né? Muita gente ainda quer o carro, porque se tiver algum problema, né, é fácil arrumar peça e mesmo saindo de linha, é fácil arrumar esse carro. E é um carro aí bem desejado também, né? Quando eu coloco aqui no canal, o pessoal fica doido, o pessoal pede sempre aí nos comentários dos vídeos, né, para eu filmar Vectra. Então tá aí o Vectra lote 197, né, Vectra 2008, 2009. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje aí. Um abração para vocês e até a próxima.